Meus amigos, vocês podem falar qualquer coisa, menos que esse rebaixamento do Santos é surpreendente, né? Porque, assim, só surpreendeu quem não estava acompanhando. Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala, moçada, beleza? O Bruno Formiga na área e nada mais. Falemos de algo histórico no Brasileirão 2023. Apesar do título enorme do Palmeiras, o 12º campeonato brasileiro do clube, mais um bicampeonato seguido, o Palmeiras, ele na última rodada, entrou virtualmente campeão e meio que as pessoas esperando um jogo protocolar contra o Cruzeiro só para confirmar algo que já se sabia desde a rodada anterior. As atenções ou as tensões ficavam mesmo para a luta contra o rebaixamento. E ali você teve uma loucura de meia hora em meia hora, de 10 em 10 minutos, mudava o rebaixado. Começou o Bahia, em determinado momento da rodada entrou o Vasco, depois entrou o Santos, voltou o Vasco, voltou o Bahia, e ficou essa troca até a confirmação da queda do Santos. Uma queda, repito, que ela não é surpreendente. Ela é uma queda inédita, dolorosa, cruel até, eu diria, porque ela acontece no ano do Brasileirão Rei, né? Em dezembro de 22, morreu o Rei Pelé, e o Brasileirão 2023, o Campeonato Paulista, né, já tinha sido em homenagem ao Pelé, e o Santos no Campeonato Paulista já tinha corrido sério risco de rebaixamento, ficou de novo fora do mata-mata, repetindo problemas e erros que já tinham acontecido em 2022, em 2021, e tudo isso desemboca em um Santos que flertou com o rebaixamento durante todo o campeonato, correu este risco seriamente, chegou a ficar mais de 10 jogos sem ganhar, muitas trocas de treinador, crise com jogadores afastados, depois reintegrados, jogadores punidos, jogadores reclamando que a gestão prometeu bonificações e premiações que não foram pagas, salários atrasados, dívidas que só cresciam. E aí vem, na última rodada, o Santos numa situação que era até, diria, dentro de um geral confortável. O Santos jogando em casa, dependia só de si, contra um adversário que já não tinha nenhuma pretensão no campeonato. Então, assim, o Santos não dependia de resultado de ninguém e não conseguiu fazer o seu resultado. E acabou vendo o Bahia e o Vasco produzirem o que precisavam dentro das suas casas e o Santos perdendo para o Fortaleza. Na reta final, inclusive, o Santos teve derrotas consecutivas, empates, vários tropeços que minaram a segurança do time na Série A, e aí deixou tudo para a última rodada. O Santos, que tem sido um mandante muito frágil, um mandante muito ruim, e a segunda pior defesa do campeonato. Portanto, era um time que estava exposto ao risco. E aí aconteceu o primeiro rebaixamento da história do Santos. Mas é preciso a gente lembrar, quando fala que não surpreende, que o Santos vinha dando sinais e não era de hoje. E quando a gente olha para trás, outros rebaixamentos de outros gigantes, a planilha do rebaixamento ela ia sendo preenchida, né? Mês a mês, temporada a temporada, polêmica a polêmica, dívida a dívida, e muitos torcedores, ou muitos conselheiros, ou muitos dirigentes escolhiam ignorar. Ignorar porque achavam que a mística ia segurar, porque a torcida ia sustentar, porque a camisa pesa. A camisa, nem a torcida e nem a mística, elas não seguraram vários desses gigantes. E eles foram caindo um a um. Alguns mais de uma vez. E agora chegou a vez do Santos. Acho que a diretoria se confiou muito na mística, se confiou muito em alguns nomes e viu a derrocada acontecer. Vale lembrar, de 2021 para cá, o Santos teve mais de 10 treinadores. Alguns com trabalhos completamente diferentes do seguinte ou do anterior. Não havia nenhum diálogo no modelo de jogo ou na lógica do que cada um pensava enquanto futebol. É preciso lembrar que o Rueda ele assume depois de um presidente sofrer impeachment. Foi o que aconteceu com o Pérez, por gestão temerária.
uso indevido de cartão corporativo e várias outras questões. O Rolo, que também foi presidente do Santos, nesse meio tempo, teve que responder criminalmente por coisas nada a ver ligadas com o futebol, mostrando em que mãos o clube esteve durante um tempo. Um presidente empichado, o outro presidente respondendo processo criminal e o Rueda fazendo uma das piores, se não a pior gestão da história do Santos, com muito problema para administrar financeiramente o clube, para administrar internamente a política do clube, fazendo trocas de técnico sem nenhuma lógica, e tudo isso impactando no campo, né? Com jogadores insatisfeitos por não terem promessas cumpridas, por verem prêmios, bichos, etc., atrasados, e a coisa não conseguindo andar, né? Muita pressão da torcida, muita cobrança, e o resultado foi uma equipe que não teve constância, que não teve consistência, que teve ali picos de competitividade em alguns momentos. Vai ser muito doloroso, vai ser muito difícil, vai ser muito desafiador para o Santos voltar para a Série A. 2024, o Santos só joga o Campeonato Paulista e o Brasileirão. O Santos não tem a Copa do Brasil, o Santos não tem nenhuma outra competição. A saída da Série A e a saída da Copa do Brasil ao mesmo tempo gera um rombo ou um impacto financeiro muito grande. Não há mais cláusula paraquedas quando a equipe sai da Série A para a Série B e ainda ficava no primeiro ano de Série B recebendo a mesma cota televisiva da Série A. Isso não existe mais. Então você entra ali num abismo financeiro gigantesco que impacta na formação do seu time, que impacta em vários outros investimentos, impacta na manutenção de jogadores. O Santos ele tem jovens talentos. O Marcos Leonardo talvez seja o maior deles. O Marcos Leonardo recebeu proposta da Roma na temporada 2023, queria ter ido, e imagino que agora, para sair, ele vai ser mais barato do que ele era enquanto era um jogador de Série A. Então tudo é muito ruim para o Santos. Isso impacta os empresários levarem os seus talentos para lá ou não. Isso impacta convencer jogadores a irem para lá ou não, a treinadores irem para lá ou não, a patrocinadores chegarem junto lá ou não. Então você tem um efeito dominó negativo que o Santos nunca experimentou e que, se nós considerarmos, a gestão vai mudar agora, mas se a gente for considerar o perfil de gestão que o Santos tem tido, e o Santos tem uma questão muito forte interna de conselheiros, de um grupo que acaba fazendo mais do mesmo sempre, né? Você tem uma cultura de clube que não se mexe, que não se move, que não evolui, que não dá saltos. E aí, indo para a Série B, toda essa mesmice, todo esse vício cultural pode ser muito pesado e cobrar um preço muito alto para um clube que vai precisar passar por um choque de realidade, entender onde está e entender que a mudança, a manutenção de algumas peças passa por entender o que é a Série B, o que exige a Série B. É uma logística muito mais trabalhosa jogar a Série B, você vai fazer viagens mais difíceis, você vai viajar mais, variar mais os lugares para onde você vai. Para o Santos, já naturalmente a logística tem um desgaste, né? Ter que subir para São Paulo para pegar voos e tudo, e agora você vai ter um ambiente completamente novo e desafiador, com muito menos dinheiro. Então, assim, eu temo muito pelo que pode acontecer com o Santos no ano que vem, se o modelo, se a cultura de gestão não sofrer um baque, uma ruptura muito profunda. Então, assim, não é um rebaixamento que surpreende, porque o time vem dando sinais há 2, 3 temporadas, né? O que aconteceu com a final da Libertadores, naquele momento, me pareceu completamente fora da curva, assim, não era o plano, não se imaginava que o Santos chegasse numa final de Libertadores, e dali para frente o time claramente não soube administrar e não soube lidar com nada do que veio dali para frente, né? Troca de técnico, dívida, gasto errado, várias contratações que não funcionaram, disputas internas muito ruins, e de novo, o Rueda ele vai ser a personificação do rebaixamento, né? Ele entra para a história como o primeiro presidente a cair com o Santos, mas ele foi herdando gestões também muito ruins, né? Que acabaram desaguando
e caindo no colo dele, e que ele também não soube encontrar nenhum tipo de solução. Então eu temo muito pelo 2024 do Santos. Muita coisa mesmo.